Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13, os versículos de 28 a 37. E hoje nós concluiremos então a exposição desse capítulo. Marcos 13, de 28 a 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13, os versículos de 28 a 37. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Nós estamos diante da Tua palavra, que agora foi lida com o objetivo da pregação. Por isso então, Senhor, dá-nos Tua bênção e fala ao nosso coração, segundo o Teu querer maravilhoso, para edificação, correção, encorajamento, conforto, também, se assim for, ó Deus, admoestando e corrigindo, segundo a Tua boa vontade, segundo também a vida de cada um de nós que aqui estamos. O certo é, Senhor, e esse é o nosso desejo: instrui e edifica-nos, fala-nos de Tua parte. Quanto a esse Teu servo, dê-me Tua graça, para que as minhas fraquezas e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Não somente abençoe-nos e fale da Tua parte a cada um de nós. É a nossa súplica com gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Segundo o Salmo 8, o choro das crianças constitui-se em louvor para o Senhor, né? E que coisa agradável, né? Os filhos da aliança dizendo o Senhor na casa do Senhor. Muito bem, então nós chegamos ao final do capítulo 13, a última sessão desse capítulo, que é considerado então como o sermão escatológico que o Senhor Jesus proferiu. Uma coisa interessante quando observamos a estrutura do capítulo, porque o tema principal é exatamente vigiai. O Senhor instrui os seus discípulos a fim de que estes mantenham-se cônscios da verdade do seu retorno, mas também da presença de Satanás e do mal no mundo. Eles deveriam também manter-se cônscios de que o Senhor voltaria inesperadamente, mas o inesperadamente no sentido de não ser anunciado aos homens o dia e a hora do seu retorno, e não que o Senhor vai voltar no sentido de a qualquer momento, como se não tivesse uma agenda. E o objetivo então de tudo isso é fazer com que eles mantivessem vigilantes, firmes, aguardando com fé o retorno do Salvador, sem estarem presos aos sinais, sem estarem presos
àquilo que foi designado pelo próprio Senhor, que deve acontecer antes do seu retorno. Diante disso, então, algumas perguntas precisam ser colocadas a fim de podermos melhor compreender o texto que lemos e até mesmo no sentido de nos examinarmos acerca desse assunto, que é o assunto da escatologia. Esses dias, no grupo, até acho que do nosso sínodo, alguém postou um vídeo lá, no Japão, as pessoas com um chip, né, na mão para pagar as contas, acessar estacionamento, e aí alguém já associou com a besta. Eu fico assim, intrigado, como as pessoas esquecem a ordem para vigiar, mas cativam os corações a eventos, quando deveriam de fato olhar que não é um chip quem levará alguém para o inferno ou para o céu, mas é exatamente o coração que crê no Senhor Jesus Cristo, ou um coração que recusa o Senhor Jesus Cristo, porque essa é a marca do crente e do não crente, não é? Mas enfim, então, quando se fala sobre escatologia, então os corações se exaltam, a mente floresce com imaginações, e é campo fértil, como eu já disse, para as más interpretações e para os aventureiros de plantão que tentam cativar e enredar pessoas segundo seus partidos. Mas algumas perguntas para pensarmos e até mesmo para nos avaliarmos diante desse assunto. Como por exemplo, né? Como conter as curiosidades quando se fala acerca do fim dos tempos? Não é? Como discernir os eventos acerca do fim e ao mesmo tempo não ser tragados por esses eventos? Como manter a vigilância e sofrer ao mesmo tempo, já que o Senhor advertiu a sua igreja que o período do seu retorno, não os dias exatos, né, antes do seu retorno, mas o período da primeira vinda até a segunda vinda, seriam marcados por dores. Ele disse isso claramente: guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, terremotos, e ele disse, é o princípio das dores. Então, como manter a vigilância e sofrer ao mesmo tempo? Nós precisamos lembrar desta verdade também, como é que as duas coisas poderão ser conciliadas, não é? Estas perguntas e muitas outras devem ser feitas, mas elas precisam ser respondidas à luz da palavra e não ao bel prazer da imaginação e do pensamento dos homens, mas devemos cativar o coração à palavra do Senhor, a fim de não apenas responder a estas, mas a muitas outras perguntas. Eu acredito que o Senhor Jesus, pensando sobre estas possíveis questões do seu povo, propositadamente, no final do capítulo, o Senhor vai fazer algo que foi um pouco incomum durante todo o Evangelho de Marcos, que é exatamente o fato dele usar verbos no imperativo. Lógico que o Senhor sempre usou verbos no imperativo, mas no caso dessa seção final do capítulo 13, o Senhor vai usar por 5 vezes os verbos no imperativo, ou seja, foram 5 ordens dadas de uma forma extremamente direta. E eu acredito que esse uso do imperativo de um modo sobejo, ele era com o propósito de centralizar o coração dos discípulos na palavra. Ou seja, como se o Senhor estivesse já preparando os discípulos, não somente aqueles, mas a nós também, a blindarmos o nosso coração, quando se trata do assunto da escatologia, blindar o coração acerca dos eventos, mas cativar o coração à palavra, ou seja, é um artifício que o Senhor está usando para que nós não desviemos o nosso coração da sua palavra, colocando o nosso coração nos eventos, nos acontecimentos, nos próprios ataques de Satanás, nas tribulações e assim por diante. Então, por 5 vezes, o Senhor vai usar esse expediente, que é os verbos no imperativo, a fim de fazer com que o coração seja radicado, edificado na própria palavra, e não
no sentido de que o coração fique volúvel, podendo ser preso ou enredado pelos acontecimentos. Então, no verso 28, que foi o primeiro verso, o Senhor vai usar o verbo aprender a parábola, ele usa exatamente no imperativo. Então, a ordem é: aprendam a parábola. Notem que é a primeira vez que o Senhor usa uma parábola para ensinar algo com o verbo no imperativo. Nenhuma outra parábola o Senhor iniciou a parábola com verbos no imperativo. Ele sempre usou as parábolas a fim de instruir a igreja, mas não dá uma ordem direta. E nesse caso, então, nós temos uma ordem direta: aprender a parábola. No verso 29, o Senhor então vai usar o verbo estar e vigiar também no imperativo. Na sua Bíblia está assim, né? Assim também vós, quando virdes, então essa expressão, quando virdes, no grego é exatamente contemplar, vigiar, estar vigiando, não é? Ou assistir vigiando. Então essa são as possíveis traduções. Esses dois verbos estão exatamente no imperativo. Então, assistam com vigilância, ou contemplem com vigilância, ou estejam vigilantes. Então, ele usa também esses dois verbos no imperativo. E nos versos 35 e 37, o verbo vigiar também está no imperativo, né? Tanto no verbo 35, vigiai, como no verbo 37, ele finaliza dizendo: o que vos digo, digo a todos, vigiai, uma ordem que o Senhor concede ao seu povo. Então, a ideia do Senhor é exatamente fazer com que os crentes estejam com seus corações centralizados na palavra, a fim de que estes não sejam enredados tanto pelos eventos como pelos ataques de Satanás, pelos falsos mestres, pelos enganos que surgiriam e que surgiram e surgirão até o seu retorno. Então, o Senhor finaliza o seu sermão escatológico conclamando aqueles irmãos, os discípulos, os apóstolos e a nós também, a fim de que nós centralizemos o nosso coração na palavra e não nos eventos. Se centralizarmos na palavra, nós teremos sabedoria para entender os eventos, mas se fizermos o oposto, nós não entenderemos aquilo que está acontecendo e ainda nos desviaremos das Escrituras. Diante disso, eu quero então tratar com os irmãos, continuando o tema do capítulo 23, vede que ninguém vos engane. Eu quero tratar com os irmãos nessa parte final sobre 3 aspectos. O primeiro deles, a parábola da figueira, que nos ensina o princípio da proximidade, a fim de mantermos a vigilância e para que não sejamos enganados. Então o Senhor disse: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Alguns comentaristas associam a figueira a Israel, e de fato, em vários momentos na Escritura, a figueira também pode ser associada a Israel, porque foi tomada para simbolizar Israel. Mas nesse caso aqui não. Lucas, por exemplo, instrui a Teófilo e a igreja como um todo, dizendo: aprendei a parábola da figueira, porque esta, e assim como as demais árvores, brotam na véspera do verão. Então, estendendo o princípio às outras árvores, e isso então nos ensina que aqui não deve ser identificada com Israel, a figueira, não deve ser identificado com o povo de Israel, mas apenas tomando um exemplo da agricultura, do mundo natural e aplicando então ao mundo espiritual. A figueira, ela creio eu que ainda é uma árvore muito comum em Israel, e ela possui folhas grandes e largas. Então, no período do verão, onde o sol é mais intenso, ela abençoava com uma sombra vasta, produzia então ali uma sombra extremamente agradável. Porém, com a chegada do inverno, as folhas caíam e caem até hoje. E essa árvore, diferente de algumas outras, permanece durante todo o ano sem folhas, inclusive no período da primavera. Ela não brota no período da primavera, ela não dá flor no período da primavera.
na primavera ela continua com seus galhos desnudos, sem nenhuma flor ou folha. Entretanto, na véspera do verão, os seus ramos começam a brotar e as folhas começam então a nascer. E por isso o Senhor Jesus disse: quando vocês observam a figueira e percebem que nela existe brotos, o que vocês então concluem com isso? Que o verão está próximo. Então assim também apliquem o coração para entender os eventos e saberão quando chegará o dia do meu retorno. Quando Cristo disse isso aos discípulos, ele estava ensinando o princípio da proximidade, porque a figueira só brotava quando estava próximo o verão. O Senhor então está afirmando o princípio da proximidade no coração dos discípulos. E o que significa o princípio da proximidade? Significa que o Senhor está próximo de vir de qualquer um de nós, bem como daqueles irmãos daqueles dias, como de nós hoje, como dos crentes do futuro. Ou seja, o Senhor está alertando os discípulos contra o perigo da demora, do achar que Ele demora, do acreditar que Ele não voltará hoje e, portanto, cair no relaxamento, deixar de vigiar, entregar-se aos prazeres deste mundo. O princípio da proximidade é o antídoto contra a inquietação natural no coração do homem, de achar que o Senhor demora ou de concluir que Ele não voltará hoje. Por isso o Senhor disse: guardem o coração centralizando na palavra e observem a figueira e apliquem então o princípio da proximidade. A cada dia o princípio deve ser renovado, pois a cada dia o Senhor pode voltar e eu então devo estar preparado para receber o glorioso e bendito Salvador. Ao mesmo tempo, esta palavra também foi dada aos discípulos, falando a eles sobre o princípio da proximidade com a destruição de Jerusalém. Então o Senhor disse: observem os tempos, observem os eventos. Quando vocês então perceberem sinais dos quais é incomum no que tange a destruição, ou para a destruição do templo e de Jerusalém, sabeis que está próximo, está às portas tal evento. Ou seja, quando o povo de Israel, quando os discípulos, e dentre aqueles que ouviram o Senhor, João, por exemplo, testificou tudo isso. Quando vocês perceberem que o exército romano marcha no ano, no caso aconteceu futuramente, no ano 66 da era cristã, por que você vai esperar dentro de Jerusalém a chegada de tal exército? Então, o princípio da proximidade alerta os cristãos tanto quanto à volta do Senhor, por isso a vigilância diária, tanto como alertou aqueles irmãos acerca da iminente destruição de Jerusalém e do templo, o que ocorreu 40 anos depois. Essa interpretação do princípio da proximidade, ela é ratificada no verso de número 30, quando o Senhor disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O verso 30, alguns querem conjecturar uma interpretação postulando que há uma geração escatológica, ou seja, que o Senhor está designando, dizendo que haverá uma geração escatológica, que é aquela geração do final dos tempos, que é a geração que foi preparada antes da fundação dos tempos, para sofrer os 7 anos e meio da grande tribulação, e então esta geração experimentará essa destruição, consequentemente a visitação da vinda do Senhor. Essa interpretação não é de todo ruim, mas ela não é boa e carece de provas bíblicas, porque ela favorece o pré-milenismo e, consequentemente, um pré-milenismo tribulacionista. A interpretação que o texto nos traz, olhando o capítulo como um todo, é que esta geração aplica-se à geração daqueles que estavam nos dias do Senhor Jesus Cristo. Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? O que o Senhor disse anteriormente:
as grávidas sofrerão no dia dessa tribulação, as que amamentam sofrerão no dia dessa tribulação. Quem está no eirado não deve descer para buscar alguma coisa em casa, quem está no campo não volte para a cidade. Então, a interpretação mais coerente com a estrutura do capítulo 13 é que esta geração se refere àqueles que estavam contemporâneos do Senhor Jesus. Estes então presenciaram, mais ou menos 40 anos depois dessa palavra, a consequente invasão, destruição da cidade e do templo. Então, o princípio da proximidade é ratificado por essa palavra do verso 30, que instrui os discípulos acerca então daqueles eventos finais. Como nós podemos aplicar esse princípio da proximidade à nossa vida? Veja, com que finalidade o Senhor diz que aquela geração não morreria sem que tudo aquilo acontecesse? Como eles deveriam aplicar esta verdade? Como eles deveriam aplicar esse princípio da proximidade, ensinado na própria agricultura, no caso da figueira? Como deveriam fazer isso? A primeira coisa que o Senhor está ensinando aos discípulos é que se os discípulos entendessem o princípio da proximidade, seus corações seriam estimulados à oração diária. A oração diária. Veja, os crentes precisam orar pedindo uma bênção divina, e a bênção não é o mero livramento dos problemas ou das tribulações, mas sim a constante vigilância para o discernimento. Já perceberam que orar pedindo constante ou constância, vigilância, não é? Discernimento, sabedoria, condições para suportar sofrimentos, não são assuntos das nossas orações diárias. E sabe por que não são assuntos das orações diárias? Porque os crentes nutrem a vã ilusão de que não está próximo deles as lutas, os sofrimentos e as dificuldades. Eles nutrem a vã ilusão de que todo o mal está sempre longe e de que nunca passarão por aquilo. Por isso não oram e não suplicam ao Senhor, pedindo-lhe graça, uma dádiva, um favor celeste, a fim de que estes mantenham-se em constante vigilância e que suportem as tribulações. Então o Senhor orienta os seus apóstolos e a nós também, e nos ensina que ao aplicarmos o coração a esse princípio da vigilância, nós seremos diariamente lembrados pelo próprio Espírito a reconhecer a nossa constante necessidade de manter vigilância e, consequentemente, manteremos então este tema constante em oração. É interessante que, de uma forma geral, os crentes nunca esperam o Senhor voltar naquele dia, hoje, por exemplo. Nenhum de nós aqui amanheceu com a consciência ativa, o Senhor talvez volte hoje, Se alguém, eu vou dizer, fora a mim mesmo, por causa do sermão, Então é porque ele é um crente extremamente desperto, e ativo na fé. Mas, de regra, nós não fazemos isso. E não é porque há um demérito em nós com relação a isso, mas é porque diariamente o esperar, o aguardar cansa. E é porque também o aguardar e o esperar causa inquietações. Então nós preferimos muitas vezes desistir de uma espera sábia e vigilante para não sofrermos então estas coisas, como por exemplo essa inquietação no coração. Os crentes então são advertidos a orar, buscando um favor divino, para que mantenham-se em constante vigilância e aguardem o Senhor a cada dia de suas vidas, até aquele glorioso momento, seja da nossa partida ou do regresso do Senhor. E então nós nos encontraremos e veremos o Salvador face a face. Em segundo lugar, o texto também nos ensina que o princípio da vigilância fará com que nós, os crentes, esperemos o Senhor, mesmo que não saibamos o dia em que Ele voltará.
E isso é o que difere os crentes, na questão da volta do Senhor, daqueles que não são crentes. Os descrentes não esperam pela volta do Senhor. É por isso que todo texto que fala da volta do Senhor diz que será um dia de calamidade para o mundo, porque estes não aguardam o seu retorno. Estes, na verdade, se impressionam com os eventos, mas não aguardam o retorno glorioso do Salvador. Mas os crentes é diferente. Eles esperam, eles desejam, eles dizem, como João mesmo disse em Apocalipse 22, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles proclamam constantemente esta verdade, tanto com a boca como com o modo de vida. Portanto, o princípio da proximidade nos difere daqueles que não creem no Senhor, porque nós aguardamos o Senhor, nós o esperamos, nós o desejamos. Os ímpios não. Estes preferem se entregar ao bel prazer, estes preferem se entregar às mais variadas imaginações acerca do tema, mas rejeitam o Senhor, e nós não. Nós buscamos estar alertas, despertos, aguardando o Senhor, a fim de não sermos surpreendidos. Pelo contrário, como o porteiro, no versículo de número 36, não desejamos ser achados dormindo no que diz respeito ao retorno de nosso Salvador. Então, estas duas coisas devem ser aplicadas ao nosso coração, a oração e o princípio da espera constante, e certamente assim nós cresceremos poderosamente em fé e no bom testemunho para com o Redentor. Em segundo lugar, o verso 31, ele também nos fala sobre a volta do Senhor. Então no verso 31 o Senhor disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando o Senhor Jesus pronunciou a sua palavra, a sua profecia acerca do fim dos tempos, o Senhor não estava se aventurando. Por exemplo, hoje, se nós falarmos de guerra e rumores de guerra, isso aí é algo extremamente corriqueiro. Qualquer um pode profetizar, vai ter uma guerra amanhã, mesmo que ele seja um falso profeta. Mas nos dias do Senhor Jesus Cristo, isso não era possível. Havia mais de meio século que o mundo romano daquela época estava em paz. A Pax Romana, estabelecida no ano 27 a.C. por Júlio César, de fato erradicou qualquer esperança de guerra dentro do Império Romano. E por mais 2 séculos à frente, Roma não conheceu rumores de guerra dentro de seus domínios. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando proferiu guerras e rumores de guerras, e quando anunciou eventos catastróficos como o princípio das dores no que tange ao seu retorno, o Senhor não era um aventureiro e nem muito menos alguém que apenas acertou porque eram eventos que haveriam de acontecer naturalmente no mundo. Não. Na verdade, o que o Senhor fez foi demonstrar a infalibilidade da sua palavra e a conclamação aos crentes para depositarem sua confiança integralmente naquela palavra. Nos dias do Senhor Jesus, era algo inconcebível falar de guerras, dada a segurança, a estabilidade e a paz estatal que havia naqueles dias. Daí o Senhor Jesus enfatizar a sua palavra, dizendo no verso 31, o céu e a terra não têm permanência, mas a minha palavra tem. Os céus e a terra poderão ser removidos, mas a minha palavra não poderá ser removida, pois passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa afirmação do Senhor Jesus acerca da infalibilidade da sua palavra, ela é de fato a âncora da alma dos crentes. Por que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus? Não é porque o mundo é mau, não é porque as nações se levantam uma contra a outra, não é porque os homens são maus, nem muito menos porque Satanás está no mundo, mas é porque ele prometeu voltar. É simples.
Nós só aguardamos o retorno glorioso do Senhor porque Ele o disse. Ele disse: e eu voltarei e vos terei para mim mesmo. Então não é o mundo mau, não é os homens maus, não é nem o próprio Satanás que existe no mundo que deve fazer com que os crentes aguardem e creiam no retorno do Senhor, mas é a própria palavra do Senhor que assegura isso aos crentes. A palavra infalível do nosso Salvador é a âncora das nossas almas. É esta palavra infalível que promove segurança em um mundo caótico, conturbado e falido como o nosso. Onde nós podemos encontrar segurança no mundo mau como o que nós temos? Na palavra do Senhor. Quem pode de fato trazer paz às nossas almas, mesmo diante de todos os sofrimentos, aflições e dilemas da vida humana? A palavra do Senhor. Onde se encontra conforto quando se sofre? Na palavra do Senhor. E quem é que pode dar direção no mundo que a todo momento está mudando de direção? Somente a palavra do Senhor. Ou nós cremos nessa palavra, ou tudo aquilo que cremos cairá por terra, porque não há nada neste mundo infalível a não ser a palavra do Senhor. Por que você espera o Senhor Jesus Cristo voltar? Se não for porque Ele prometeu, então a sua esperança é vã. E por que ela é vã? Ainda que sendo algo bom o retorno do Senhor, porque ela não subsiste em fundamento sólido. Por que você crê que você vai aos céus? É porque Cristo pronunciou sua salvação ou porque você acha que merece os céus? Só há uma coisa válida e só há uma coisa verdadeiramente imutável neste mundo, e esta é a palavra do Senhor. Porque você crê que o seu pecado foi perdoado? É porque você não voltou a praticá-lo ou porque há uma sentença pronunciada por esse que tem palavra infalível dizendo: os teus pecados estão perdoados e a tua alma está purificada? Ou nossa fé, esperança, conforto, paz e segurança estão na palavra, ou o que nós experimentamos são pequenos momentos de alívio em um mar de turbulência, e tudo isso a qualquer momento cairá por terra, porque não há de fato subsistência, não há firmeza, não há fundamento. O Senhor então disse: o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra não passará. Os crentes precisam encontrar na palavra do Senhor a âncora de suas almas. Todos nós experimentamos em nossas vidas o princípio das dores, até que cheguemos à nossa pátria celestial. Todos nós enfrentamos, praticamos e sofremos o mal, até que um dia nos vejamos inteiramente apartados do pecado. E como os crentes abrigam e encontram conforto e consolo para suas almas nesta situação? Só encontram na palavra do Senhor. Somente a própria palavra pode de fato ancorar as nossas almas num seguro, porque somente pode promover segurança às nossas almas. É interessante quando nós observamos essa questão da mutabilidade das coisas e da imutabilidade da palavra do Senhor. Os nossos dias, de fato, na história humana, são os dias de maior progresso tecnológico e científico. Mas não há nada na terra criado até hoje pelo homem que possa esquadrinhar a alma do homem, que possa discernir o sofrimento do homem, nem como curá-lo ou consertá-lo, a não ser uma única coisa, que não é proveniente do homem, é extraterrestre, porque é trazida de fora para a terra, é trazida pelo próprio Deus, e esta é a sua palavra. Somente a palavra prescruta nossas almas, somente a palavra discerne o ponto exato de nossas dores, de nossos anseios, de nossa vontade.
Somente a palavra promove o conserto e a solução para os mais variados dilemas que o homem experimenta. Somente a palavra. E por isso Cristo disse: o céu e a terra podem passar, mas a minha palavra nunca passará. Ela é uma palavra infalível. É bem verdade que o Senhor disse isso no que tange à afirmação do fim, das coisas relacionadas ao fim, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, do rompimento do antigo modo de Deus se relacionar com Israel. Mas essa mesma verdade da infalibilidade da sua palavra também é aplicada a nós, para nosso conforto, para nossa segurança, para nossa direção, para nossa salvação. Somente o Senhor, que é dono da palavra mais poderosa, infalível, pode nos socorrer, nos animar e nos trazer verdadeira esperança num mundo caótico e falido como o nosso. Somente o Senhor, pela sua palavra, pode de fato nos sustentar quando a morte iminentemente está, a caminho de cada um de nós. Eu quero fazer apenas uma aplicação desta verdade às nossas vidas, sobre a infalibilidade da palavra do Senhor. A esperança do reino dos céus não nos isenta de sofrimentos na terra. Na verdade, a Escritura diz que os sofrimentos fazem parte do nosso treinamento para o céu, não é? Entretanto, uma das coisas que eu tenho observado, talvez o pastor Paulo também tenha observado no seminário, e na área de aconselhamento observamos isso de uma forma mais nítida, é que o problema não é o sofrimento na vida dos crentes, o problema é quando eles sofrem sozinhos. E sofrer sozinho não é ter ninguém ao lado, pelo contrário, eles sofrem sozinhos porque sofrem sem o amparo, o conforto, a solução e o poder da palavra. Muitos crentes sofrem e uma das coisas que aumenta, amplia o seu sofrimento é a desconfiança no Senhor e na sua palavra. Uma das coisas que mais aumenta, amplifica o sofrimento é a ausência da esperança. E não há esperança verdadeira e sólida fora da Escritura. Não há uma esperança verdadeira fora da Escritura. Portanto, a palavra nunca prometeu a nós dias sem sofrimento, com ausência de males, de dores, não. Mas a palavra sempre nos assegurou que em meio às dores e aos sofrimentos, nós seríamos visitados com um conforto e uma esperança que excede todo o entendimento, com uma alegria que não depende das circunstâncias, porque ela é gerada na alma, pela presença e ação do próprio Espírito de Deus. A infalibilidade da palavra é um conclamar de Deus para que nós não soframos sozinhos, não soframos sem a palavra, não soframos desconfiando da palavra. É um conclamar para que nós de fato soframos ao pé da cruz, com os corações visitados pelo Espírito glorioso, revelador da palavra e operador da palavra. Saber que a palavra é infalível é um convite celeste para confiarmos nela e para nos entregarmos a ela. Então, se você sofre, e todos sofremos, a ordem dada nesta palavra é: confie na Escritura, confie no Deus que é sábio, confie no Deus que tem a palavra infalível. Por fim, em terceiro e último lugar, para mantermos a vigilância, sábia vigilância com relação ao fim dos tempos, o Senhor então disse no verso de número 32,
disse assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu fico cada vez mais admirado com a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E como Ele tece, entrelaça a sua palavra de uma forma inigualável. Então, no verso 31 ele disse: a minha palavra não falhará. E para evitar que alguém diga: Senhor, mas qual é a data mesmo do seu retorno? Então ele disse: mas eu nem sei do meu retorno. Então é para eliminar de uma forma definitiva a petulância dos homens de quererem marcar datas, mas ao mesmo tempo para os crentes é uma palavra que é dada para eliminar a preguiça do esperar com vigilância, o comodismo, é para eliminar do coração dos crentes, a ideia de que podem viver uma vida cristã, almejando o reino dos céus, mas de forma inativa, ociosa, preguiçosa. Então o Senhor disse: sobre aquele dia, eu não sei. Então nem me pergunte, porque eu também não vou dizer que eu não sei. Eu acho incrível essa palavra de Cristo. E quando o Senhor disse isso, então essa parte corrobora o que eu disse anteriormente sobre a geração, referindo-se àquela geração contemporânea do Senhor e não a geração escatológica, Mas o Senhor então disse que isso está reservado apenas para o Pai. Agora, deixe-me dizer algo. Talvez alguém se levante e diga assim: como alguém que não sabe sobre o dia do seu retorno pode falar infalivelmente sobre o seu retorno? Isso não é contraditório, Porque ele falou infalivelmente sobre os eventos do seu retorno, que antecedem o seu retorno, mas ele não sabe o seu retorno. Então, não é contraditório essa palavra? A resposta é não. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, extremamente sábio, fala de algo a fim de instruir os discípulos a eliminarem essa curiosidade, como eu disse anteriormente, e também o desejo natural dos nossos corações, que é de sermos preguiçosos quanto à espera acerca das últimas coisas. Mas deixe-me explicar o que Cristo disse quando Ele falou: eu não sei sobre o dia do meu retorno. No passado, no início da história da igreja, alguns pais da igreja cometeram um erro gravíssimo. A patrística, que é os pais da igreja, eles não abrangeram todos os temas, porque ainda estavam novos no pensamento teológico. Eles cometeram um erro. O erro de querer separar a pessoa divina da pessoa humana, E alguns então argumentavam que o Senhor, na verdade, não quis dizer, outros, na verdade, se esquivavam de tratar sobre esse assunto, porque ainda não havia um pensamento formado e discernido sobre a dupla personalidade do Senhor Jesus Cristo. Então, na Reforma, olhando, por exemplo, para a decisão do Concílio de Calcedônia, que afirma, e não Éfeso e Calcedônia, que afirma então a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e homem em uma pessoa, Ao mesmo tempo que Ele é Deus e homem em uma pessoa, essas pessoas não se misturam, nem são absorvidas uma pela outra, ou seja, estão eternamente ligadas, porém eternamente separadas, porque uma não absorve a outra. Elas mantêm as suas qualidades e propriedades particulares. Então, os teólogos da Reforma, olhando tudo isso e observando o texto, chegaram então a uma explicação que é a melhor de todas, extremamente plausível, bíblica e que discerne bem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eles disseram o seguinte: nesse texto, Cristo não se furta de falar a verdade sobre o dia do seu retorno. Então, Ele não se furta, Ele não estava mentindo sobre isso, E nesse texto, o Senhor Jesus Cristo não fala exclusivamente como homem, porque Ele não pode ser separado da natureza divina.
O que acontece é que, sobre o dia da volta de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, no que tange a sua natureza divina, ele tem a sabedoria divina e, portanto, ele tem todo o conhecimento. Mas no que tange a sua natureza humana, na parte da inteligência humana que foi preservada, o Senhor Jesus Cristo tem um conhecimento, ou tinha um conhecimento nesse sentido humano, que era gradativo, aprendido. Os irmãos devem lembrar que ele era Deus e homem em uma pessoa. Teve uma vida genuinamente humana, mesmo sendo ele também Deus. Então, como homem, o Senhor Jesus Cristo estava recebendo instrução e recebendo revelação progressiva da parte do Espírito Santo. Lucas capítulo 2, verso 52, Lucas nos diz que o Senhor crescia em sabedoria, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus é a sabedoria. Então, como é que ele cresce em sabedoria? A natureza humana do Redentor está recebendo graça, está recebendo dádiva, está recebendo dons da natureza divina na pessoa do Espírito. Então ele está crescendo progressivamente em sabedoria. Então ele é Deus e homem em uma pessoa. No que tange a pessoa divina, o Senhor tem todo o conhecimento, mas no que tange a pessoa humana ou a natureza humana, esse conhecimento é progressivo. Esse conhecimento está sendo, ou estava sendo gradativamente trazido a ele por revelação do Espírito Santo de Deus. Então, a natureza divina estava comunicando graça, favores e dons, mas não atributo. O atributo da onisciência é particular da natureza divina. Por isso que nós não somos luteranos na ceia, nem católicos, com as transubstanciações ou consubstanciação, porque não há comunicação de atributos, mas há comunicação de graça, dons, de favores da natureza humana, da natureza divina à natureza humana, preservando então as características de ambas as naturezas. Então, Deus e homem, como Deus conhece todas as coisas, como homem, o conhecimento lhe foi revelado gradativamente, e este é um mistério da encarnação e que nos faz nos admirar cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 5 de Apocalipse, você vai perceber que tem uma coisa ali que está relacionada a esse texto. Porque o capítulo 5 de Apocalipse é o momento exato quando Cristo ressurreto adentra o reino dos céus. E no capítulo 5 de Apocalipse é dito então que o Senhor Jesus Cristo toma um livrinho e desata os selos. Veja, mas ele é Deus, então o que estava escrito nos livros foi ele quem escreveu, e é verdade. Mas no que tange a natureza humana, ele precisa conhecer o que está no livrinho, por isso ele desata os selos. E a cada selo desatado é dado a João o conhecimento que agora o próprio Cristo possui também como homem. Então, essa é a melhor interpretação acerca desse texto. Não divide o Cristo, mas ressalta a beleza, a unidade e a separação entre as duas naturezas do Redentor. Então o Senhor disse: eu também não sei quando eu vou voltar. Isso então deve aquietar os nossos corações na sua palavra, que é infalível, não é? Isso deve aquietar os nossos corações sobre se nós está marcando o dia da volta do Senhor, o chip da besta, o código de barras, que é o número da besta, ou até a vacina que agora tem mudança genética. Não tem nada a ver com besta. Às vezes tem, mas no sentido de quem recebe e de quem dá. Mas não tem nada a ver com a besta, com o diabo. O sinal da besta é a incredulidade, como o sinal de Cristo é a fé. Estas coisas são instrumentos que favorecem o controle sobre outros. E certamente será usado na perseguição final para facilitar, para encontrar as pessoas. Mas não tem nada a ver no que diz respeito à salvação, à adoração,
vida eterna, coisas dessa natureza. Eu quero concluir então aplicando este último ponto às nossas vidas, não é? E a primeira aplicação é a seguinte: Deus reservou para si o dia exato e a hora exata do retorno de seu Filho. Então, lute contra a tentação de querer saber o dia e a hora do Senhor, mas aplique o seu coração à vigilância e ao discernimento. São coisas diferentes. Espere o Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida, mas não tente ser mais sábio do que Deus, tentando marcar a hora e a data exata do retorno do Senhor. Isso fará toda a diferença na nossa vida, fará toda a diferença na forma como iremos viver e no nosso relacionamento uns com os outros e com o Senhor. Em segundo lugar, o Senhor disse aos discípulos que deveriam estar alertas e vigilantes, deveriam trabalhar no reino e para o rei, exatamente esperando o retorno do rei a qualquer tempo. Essa é a parábola final, do homem que sai da casa e entrega ela aos seus funcionários. O Senhor te deu coisas para fazer, e o Senhor espera retornar e encontrar você na execução das obrigações que Ele te deu. Então, aplique o seu coração a esperar o Senhor em santa obediência à palavra e mandamentos. Aplique o seu coração a esperar o Senhor no desempenho, na observância das obrigações que Ele te deu. Então, guarde o coração nesse sentido. Isso é uma das formas de vigiar bem e de esperar bem pelo retorno do nosso Senhor. E por fim, a incerteza sobre a volta do Senhor é um instrumento da sabedoria divina para nos despertar a vigilância, para nos incentivar à vigilância. Então, lembre-se disso. A incerteza não é para nos inquietar, nem para trazer dúvidas, mas para fazer com que nós estejamos alertas o tempo todo e todo o tempo. E aí eu finalizo com uma pergunta: como você tem esperado a volta do Senhor? Pense sobre isso, ore por isso e cresça em sabedoria e vigilância. Vamos orar? Em seguida nós cantaremos um cântico, traremos nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor e então partiremos para o momento final com oração e impetração da bênção do Senhor. Dá-nos tua bênção então, ó Pai, aplicando a tua palavra ao nosso coração, instruindo-nos segundo o teu querer bendito, maravilhoso e a nossa necessidade. Sobre esse assunto do retorno do teu Filho, glorioso e santo, do qual o Senhor já tem reservado para o Senhor mesmo. Dá-nos então, Senhor, sabedoria, para aplicarmos o nosso coração à tua palavra e assim cumprirmos a tua ordem dada pelo Senhor Jesus, de sermos bons mordomos, bons operadores no reino, servos vigilantes, porteiros atentos, aguardando com santa ansiedade, desejo e prontidão ver a face de nosso Redentor e o seu triunfo glorioso. Sobre céus e terra, mar e tudo que neles há, sobre Satanás, os homens maus, dando-lhes então a sentença devida. Ó Senhor, edifica-nos, fortalece-nos, consola-nos pela Tua palavra e sê conosco. É a nossa súplica com gratidão, em Cristo Jesus. Amém.